A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Muito bom estar aqui de novo. Mais um vídeo aí, meditando sobre a palavra do nosso Deus. É muito bom. A gente está aí louvando e adorando ao nosso Senhor Deus, que já fez tudo por nós. Nós só precisamos tomar posse do que Ele já fez através de Jesus Cristo lá naquela cruz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui podendo estudar a Tua Palavra, podendo compartilhar a Tua Palavra, que essa palavra, Senhor, vá ao encontro de muitos corações, Pai, que nesse momento pode estar precisando da Tua ajuda, Senhor. Envia, Deus. Sabemos que o Teu poder não há fronteira, Senhor Deus. Então, aonde essa palavra estiver sendo ouvida, que o Senhor venha a operar cura, operar milagres, operar prosperidade na vida dessa pessoa, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos meditar em Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, ao anoitecer. Estava ali sozinho. E o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temas." Respondeu Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Paramos por aqui. A gente pode ver aqui um detalhe aqui, que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, porque naquele mesmo mar já tinha acontecido uma tempestade em que os discípulos passaram, e nessa época Jesus estava no barco, né? Jesus estava dormindo, Jesus acordou e acalmou a tempestade. Então, quer dizer, se Jesus tivesse pedido aos discípulos para entrar no barco, acredito que eles não iriam, não. Então, por isso que essa tradução aqui, acho que é uma tradução a melhor que tem, diz que Jesus os obrigou aos seus discípulos a entrar no barco. A gente sabe, né? A gente às vezes passa por algumas coisas que a gente fica traumatizado. Então imagina aqueles discípulos como é que não estavam. É gente que às vezes, sei lá, acontece alguma coisa, bate de carro, então você não vai dirigir no outro dia do mesmo jeito. Sempre fica aquele trauma, né? E nessa de despedir da multidão, Jesus ficou ali, despedindo. E o povo não queria deixar Jesus sair, né? Claro, também, se a gente estivesse com Jesus, a gente não queria deixar Jesus ir embora. Eu falei: "Não, Jesus, vai embora agora não, toma mais um cafezinho." Aí quando os discípulos já estavam em alto mar, começa a tempestade. Aí a pergunta é: Jesus obrigou os discípulos a irem para o mar sozinho. Então Jesus sabia da tempestade? Sabia.
Então Jesus mandou eles irem para o perigo? Mandou eles irem para a tempestade? Então o Deus que a gente serve gosta de ver a gente no aperto? O negócio é que o que a gente chama de aperto, na verdade Jesus chama só de teste. Que pra gente é grande, para ele a distância entre o vento e uma tempestade não é nada. E é como se fosse uma prova para você passar de ano, né? Você tem que fazer uma prova. Tem que fazer um teste. Só que toda tempestade, ela guarda um milagre. Vou falar de novo. Toda tempestade guarda um milagre. Toda tempestade que a gente passa, toda tribulação que a gente vive, toda angústia que a gente enfrenta, reserva do outro lado um milagre. Jesus nunca iria deixar a gente enfrentar uma tempestade em que ele não pudesse acalmar. Jesus nunca iria deixar a gente viver algo que ele não tenha poder para resolver. Ele é poderoso. Ele faz muito além do que possamos pensar ou imaginar. A gente tem que entender isso. A gente precisa entender isso. A Bíblia diz que os discípulos estão ali no meio do mar, desesperados, de novo. E agora eles olham para um lado, olham para o outro, olham para a ponta do barco. Jesus não está lá não. E aí? Às vezes a gente se sente assim, né? Olha para um lado, olha para o outro, se sente sozinho, sem forças. Então na cabeça dos discípulos, né? Ele não sabia o que ia acontecer, não sabia das cenas do próximo capítulo. Naquela época o surf não era algo muito comum, né? O que dominava eles era o medo. Nós vamos morrer. Acabou. Esse negócio de deixar Jesus dando tchau pro povo não deu certo. E era isso que dominava aqueles discípulos. Quando de repente, em meio da tempestade, no meio do caos, no meio dos ventos, no meio das ondas, alguém vem apontando no horizonte. Forte. Sabe aquela tempestade que te assusta? Sabe aquele vento que te apavora? Sabe as circunstâncias que te amedrontam? Para ele não é nada. O vento ele acalma, a tempestade ele anda por cima, o medo ele acalenta. Ele tem poder para tudo. Ele é Jesus. Por isso que nós não devemos confiar na gente. Devemos confiar nele. Com a força do nosso braço, a gente não vai conseguir nada. Quando a gente parar de usar a força do nosso braço e falar assim: Senhor, minhas forças acabaram. Agora está em tuas mãos. Pode ter certeza que aí é que as coisas vão começar a mudar. Amém? Jesus vem andando sobre as águas, todo mundo apavorado, cena absurda. E de repente, um no barco grita: é um fantasma! Quem foi? Lá, foi Pedro. Óbvio, né? João jamais faria isso. João é aquele cara calmo, tranquilo. E o pavor tomou conta de todos. E de repente Jesus grita: ei pessoal, sou eu, Jesus. Aí Pedro, que não é bobo nem nada, olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: vai, estou vendo uma oportunidade. Não vou passar essa tempestade assim do nada. Vou viver algo a mais no meio desse vento. Toda tempestade te dá várias opções.
Ou você morre de medo, ou você foge, desiste, amedronta, traumatiza. Ou você pega uma tempestade e transforma na maior experiência com Deus da sua história. No fim, é você que decide. Ou você amedronta, fica no barco, ou vai para cima da tempestade, com aquele que te salvou. Confia. Diz para ele: Jesus, eu confio que o Senhor pode fazer. Me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Confia no Senhor. Diz para ele que eu não quero só uma tempestade. Eu quero uma aula. Quero viver contigo o melhor que o Senhor tem para minha vida. Tem gente que a tempestade é só uma tempestade. Mas tem gente que a tempestade é um testemunho poderoso. Uma experiência extraordinária. Não vamos passar pela tempestade sem sair com um diploma do outro lado, não. Vamos fazer dessa tempestade uma faculdade. Vamos sair do outro lado graduado, de mãozinha dada com o Senhor Jesus, por cima dessa tempestade. Amém? Então Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz: vem, Pedro. Aí Pedro pega, né? Telefone. Passa pro João. Filma aí, João. Aí ia perder a oportunidade. Pedro não é bobo nem nada. Eu tô brincando, gente. Não é isso, não. Mas se fosse o nosso tempo de hoje, com certeza ia ter, né? Ia ter até uma arrasta pra cima lá, um cursinho ensinando como andar sobre as águas. E a Bíblia diz que quando ele estava andando sobre as águas, naquela euforia absurda, os olhares dele perdem a atenção e ele perde o foco. Tá na tempestade? Perdeu o foco? Tá olhando mais para a tempestade do que para Jesus? A tempestade parece ser maior que ele? Quando Pedro fez isso, sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar. Oh, Jesus. Aí Pedro gritou: Jesus, salva-me. Em outras palavras, Pedro clamou ao Senhor: eu preciso de ti, Jesus. Aqui bem pertinho. Minha coragem só é suficiente para sair do barco, Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai até ele, segura em tuas mãos e o traz para a superfície. E aí vem Pedro, andando sobre as águas com Jesus do lado. Que experiência, hein? Saindo da tempestade, de mãozinha dada com Jesus. Eu nunca mais iria conseguir falar em outra coisa a não ser sobre essa experiência. É onde você passa essa experiência para outras pessoas, para edificar também a fé de outras pessoas. Amém? Eu sei que é muito maluco a gente pensar que em toda a vida, toda a Bíblia, só 2 homens andaram sobre as águas. Não teve outra oportunidade. Eu imagino que os discípulos até devem ter feito até uma lista, dizendo lá: Jesus, coloca nós no próximo rolê, porque agora a gente viu que dá. João deve ter até deixado um currículo lá com Jesus para colocar ele no próximo rolê. Mas tem oportunidade que a gente só se vive uma vez,
só acontece uma vez. Aí você escolhe. Ou você abraça, ou vai perder. Toda tempestade, amado, que se levanta, é uma oportunidade linda de Deus fazer um milagre. Todo medo que se apresenta é uma oportunidade linda de ser acalmado pela presença do Espírito Santo. Aí é você que decide. O que vive na tempestade. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa numa tempestade é clamar pelo Espírito Santo, porque Ele é o Espírito Consolador. É Ele que vai nos direcionar nessa tempestade. Jesus disse que Ele foi para o Pai, mas não nos deixaria sozinho. Ele enviaria o Teu Espírito Santo para nos consolar em meio a algumas tempestades que a gente passa na vida. Não saia dessa tempestade sem uma experiência. Enfrente essa tempestade. Enfrente ela. Tenha foco. Olhe lá na frente. Mire. O foco é Jesus. Ele vai estar contigo nessa tempestade. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe se as coisas não estão dando certo. Olhe para Jesus. Tem 3 lições que a gente pode tirar nesse texto. Jesus sabe da tempestade que você está passando. Para você pode ser uma tempestade, mas para Ele é só um teste. Lição número 2. Não perca o foco na tempestade. Pedro perdeu o foco. Deixou de olhar para Jesus. E começou a olhar o vento, começou a olhar as circunstâncias. Lição 3. Faça dessa tempestade um diploma de nível superior. Saia do outro lado capacitado. Saia do outro lado com um testemunho extraordinário. Testemunho da sua vida. Não perca essa oportunidade. Oportunidade de sair dessa tempestade andando sobre ela juntinho com Jesus. Amém? Que o Senhor venha te dar acalmar a sua alma, acalmar o seu coração. E que o Espírito Santo venha nos consolar em momentos, às vezes, de um teste pra gente. Pra gente pode ser uma tempestade, mas pra Jesus é só um teste. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus.